Eu sei que você já ouviu falar sobre LCI ou sobre LCA, e se você está aqui nesse vídeo é porque você quer saber um pouco mais sobre esse investimento, e você está no lugar certo. Em menos de 8 minutos, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para fazer esse investimento. Eu já vou te dizer uma coisa aqui, é um dos melhores investimentos para quem é conservador. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. LCI significa letra de crédito imobiliário e LCA significa letra de crédito do agronegócio. Eu vou te explicar sobre a LCI, mas tudo que eu dizer aqui você pode traduzir para o agronegócio que vai ser aplicado para a LCA. O que é uma LCI? É uma forma que o banco tem de captar recursos para financiar o setor imobiliário. Então vamos pensar num exemplo prático aqui. Você pegou R$1.000 e colocou numa LCI. O banco vai pegar esses seus R$1.000 que você aplicou lá e vai emprestar para alguém na forma de financiamento imobiliário, por exemplo, e depois ele vai te devolver o seu dinheiro acrescido de um percentual de juros. E é lógico, o banco vai pegar o percentual de juros dessa pessoa também, que vai ser muito maior do que o percentual de juros que ele está te passando. Então isso é uma LCI e é lógico, uma LCA é a mesma coisa para o setor do agronegócio. E quais são as vantagens que a gente tem dentro de uma LCI? A primeira vantagem que a gente tem é o fato de uma LCI e uma LCA ser isenta de imposto de renda, ou seja, todo lucro que você tiver no final do seu investimento é seu. Você não precisa passar nada para o governo. Por isso que quando você vai lá pesquisar uma LCI ou uma LCA, você vai ver que o rendimento dela vai ser menor do que o de um CDB, por exemplo. CDB também é uma forma que o banco tem de captar dinheiro, só que ele não vai investir em um setor específico, tá? Então vamos pensar no seguinte, você vai lá e vê uma LCI pagando 97% do CDI. CDI, para você entender de uma maneira mais fácil, coloca aí que é a Selic, que é a taxa de juros do país, tá? Só para você entender mais fácil isso. E aí você vai lá e vê esse investimento e depois você vê um CDB pagando 110% do CDI. Quando você olha isso, você vai falar assim, com certeza esse CDB aqui é um investimento melhor, ele está pagando 110% e a LCI está pagando 97%. Mas será mesmo? Depende, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa. Você vem aqui e coloca R$1.000 em uma LCI que está te pagando 97% do CDI. Você colocou ela e vai esperar aqui 3 anos para você receber de volta o seu investimento, tá? E aí você também vê um CDB e coloca R$1.000 nesse CDB com os mesmos 3 anos. Considerando aqui a Selic em 12,25% ao ano, o seu investimento aqui vai ter um retorno depois desses 3 anos de R$ 400,51, tá? Isso seria o investimento que você fez na LCI. No CDB você teria aqui um retorno maior. Você teria um retorno de R$ 514,93. Só que lembra que eu falei? Na LCI você não paga nenhum imposto, mas no CDB você vai pagar. E aí quando você tirar 15% desse valor, que é a quantidade de imposto de renda que você paga no CDB depois que você deixa mais de 2 anos, eu vou colocar aqui a tabela completa para você ver, é uma tabela regressiva, mas só para você ter uma ideia de como funciona, você vai ter um rendimento aqui próximo de R$ 391. Então veja que a LCI de 97% teve um rendimento melhor do que o CDB de 110%. Então isso é uma grande vantagem que a gente tem na LCI e na LCA e você precisa fazer esse cálculo antes de fazer o seu investimento. Segunda vantagem é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso, Matheus? É uma proteção que você tem caso o banco que está emitindo esse seu título tenha algum problema. E nesse caso aqui você vai ter uma restituição até de R$250 mil. Então isso aqui te dá uma proteção bem interessante que faz com que o seu investimento fique seguro em qualquer hipótese. E olha, eu tenho certeza que só até aqui você já deve ter percebido que LCI e LCA é um investimento bem legal se você tem um perfil conservador. Até mesmo se você não tem, é uma ótima opção para que você tenha uma parte do seu dinheiro em um local muito seguro. Quando eu falo em segurança, muita gente pensa na poupança. Será que a LCI e a LCA ela rende bem mais assim que a poupança mesmo? Rende. Lembra do nosso exemplo de R$1.000 aplicado em 3 anos? Sabe quanto que o seu dinheiro renderia aqui na poupança nesses 3 anos, de seus R$1.000? R$ 227,79. Então você já viu aqui que a LCI, que paga 97% do CDI, renderia quase que o dobro da poupança. Então não faz sentido nenhum você pensar em continuar na poupança, né? Mas vamos lá então, como investir na prática numa LCI e numa LCA? Vem aqui comigo. Primeiro que você encontra LCI e LCA em qualquer banco que você tiver, na Nubank, no Banco Inter, na Caixa, no Banco do Brasil, em alguma corretora como a XP, Rico, Clear, qualquer uma dessas corretoras ou qualquer banco que você tiver, você vai ver ali várias e várias opções de LCI e LCA. Qual banco, qual corretora que é melhor? Isso vai depender ali do momento de qual LCI, qual LCA que o banco ou a corretora tem para te oferecer.
é bom você pesquisar para ver quais são as melhores opções que você tem. Eu tenho conta em várias corretoras e direto tem uma LCI que é um pouco melhor em um lugar, uma LCA que é um pouco melhor em outro lugar, isso vai variar um pouco. Mas o princípio de funcionamento para você comprar vai ser o mesmo, independentemente do lugar que você está comprando. Eu vou te mostrar como comprar pela XP, que é a corretora que eu mais utilizo para poder fazer meus investimentos aqui de maneira geral. E aqui eu vou te mostrar algumas informações importantes que você precisa verificar antes de comprar a LCI e a LCA. Bom, primeira coisa que você precisa observar para comprar uma LCI ou uma LCA, ou até mesmo, sei lá, um CDB, é o vencimento, ou seja, quanto tempo o seu dinheiro vai ficar lá. Então, se você vai precisar, por exemplo, do dinheiro daqui 6 meses, não faz sentido você comprar uma LCI com vencimento em 2027, por exemplo, né? Não faz nenhum sentido isso. E aqui você vai conseguir ver o vencimento desses títulos, e uma coisa que você vai perceber aqui também é o seguinte, quanto mais longe for o vencimento, maior vai ser a rentabilidade normalmente da LCI ou da LCA, tá? Outra coisa importante para você verificar aqui é a liquidez, em quanto tempo que você consegue tirar esse dinheiro. Na maioria das LCIs ou das LCAs, a gente só consegue tirar no vencimento, mas tem aqui algumas opções, por exemplo, com liquidez diária, então você precisa pesquisar para ver qual que vai ser o seu perfil, o que você precisa desse investimento. Outro ponto importante aqui é o rating. O que significa isso? É um índice que é emitido por uma agência de classificação que vai basicamente te falar se aquele banco ele tem uma boa capacidade de pagar as dívidas que ele tem. Então, se você vê aqui que esse banco tem vários A, significa que ele é muito bom, que ele tem uma boa capacidade de honrar suas dívidas. Quanto mais próximo de D aqui, a gente pode ter algum problema, mas a gente precisa lembrar que mesmo assim LCI e LCA têm proteção de FGC, independentemente da classificação do banco. Outro ponto importante que você vai ver aqui também vai ser o risco, que aqui eu não sei se todas as corretoras, se todos os bancos trazem esse risco aqui. Esse risco é calculado levando em consideração aqui o banco que está emitindo isso, o período que você vai ficar com esse investimento e até mesmo o tipo de rentabilidade que ele vai ter, se vai ser um pré-fixado, se vai ser um pós-fixado. Isso vai alterar aqui o tipo de risco do investimento que você está fazendo. E aqui a gente também tem, é lógico, a quantidade mínima de dinheiro que você pode colocar em cada um desses títulos. E aqui tem para todos os bolsos, tá? Tem desde R$100 até 5 milhões de reais. E aqui você vai escolher o que melhor adequa à sua realidade, levando em consideração as outras informações que eu te passei também. E um outro ponto muito importante que eu deixei para falar propositalmente agora é o que? É o tipo de rentabilidade que você tem em uma LCI ou numa LCA. Você pode ter uma rentabilidade atrelada ao CDI, que é o que a gente chama de pós-fixado. Você pode ter uma rentabilidade fixa, um investimento que a gente chama de pré-fixado, ou você pode ter um híbrido, que tem aqui o IPCA mais alguma coisa. Eu já expliquei isso bem detalhadamente na aula que eu falo sobre o Tesouro Direto, que eu vou deixar aqui, ó, aparecendo ao lado para você agora, e você vai clicar e você vai entender tudo sobre os tipos de investimento que existem. E antes de vocês perceberem, o vídeo já está acabando. Então, inscreva-se no canal agora, curta esse vídeo e continua aqui comigo do lado. Um grande abraço para vocês!